Boa noite, meus alunos. Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Flávio. Gravei esse vídeo para poder passar alguns conceitos aqui do Excel para vocês não ficassem sem nenhum tipo de conteúdo até o meu retorno. Não vou conseguir produzir conteúdo para todas as 5 aulas. Eu peço a compreensão de vocês. Vou passar algumas coisas para vocês terem um conceito do que é, de como utilizar, e depois vou passar um ou dois exercícios para que vocês fiquem fazendo o restante da aula. Tudo bem? Vamos lá então. Nós vamos começando hoje aqui falando sobre rótulos. O que são rótulos? Rótulos em cálculos. Quando nós precisamos fazer algum tipo de cálculo, vocês normalmente utilizam o endereço de uma célula. Célula A1, eu quero fazer a soma da célula A1 com a A2 e o resultado na A3. Então na A3 vocês vão escrever igual, soma, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A2, fecha parênteses, vocês vão pressionar o Enter e ele vai efetuar o cálculo. Agora imagine que vocês estão na linha 1, imagine que vocês estejam em uma tabela que tem muitas informações, vocês estão na linha 520 de um registro, onde vocês têm que fazer referência ao endereço que é da primeira linha. Isso dá um pouco de trabalho, porque vocês terão necessidade de ficar deslocando, o cursor, ou selecionar a célula que está lá no início, depois voltar para o final. Então isso acaba dando muito trabalho, então não era muito tempo também. Para tentar solucionar esse problema ou minimizar esse problema, nós temos aqui uma ferramenta muito prática que nos ajuda, que são rótulos em cálculos. O que significa isso? Se vocês repararem, eu lembro que eu falei para vocês no início do curso que aqui nós encontramos, dentro da tabela do Excel, do programa do Excel, nós temos aqui embaixo das barras de menu, das guias e das abas, nós temos a barra de fórmula aqui do lado, e aqui do lado esquerdo nós temos o endereço da célula, que é o que? A célula que está selecionada, a célula A16. É exatamente aqui que é a referência que nós temos de pegar essa informação. Então, como que funciona isso? Opa, passou muito. Eu posso, naquela mesma janela que vocês viram lá em cima, eu tenho aqui, mudando, eu posso escrever o nome de uma célula. Como que funciona isso? Eu vou mostrar isso no Excel para vocês perceberem como fica mais fácil a compreensão. Eu tenho aqui essa tabela de matemática, onde tem a nota mínima, 25% das aulas dadas, que eu fiz um cálculo, ele multiplica a célula E2 vezes 0,25, que é relacionado com 25%. E aqui a nota mínima que ele precisa ter. É um 7, é um número que eu inseri. E aqui a quantidade de aulas dadas. Então se eu alterar aqui para 50, lá embaixo em 25% das aulas também será alterado. E percebam, aqui também sofrerá alteração, porque ele está pegando referência do mesmo campo de informação, tá vendo? Dê um Ctrl Z para voltar. O que eu preciso mostrar para vocês? Aqui. Se vocês olharem aqui na barra de fórmulas, o endereço dessa fórmula, eu estou informando. Primeira coisa, eu estou utilizando a condicional, a função de condição condicional, que é a função C, alinhado com outro C, só que dentro de cada C alinhado com uma função E. Vocês lembram da função E, né? Vocês estão vendo uma coisa diferente aqui, já vou explicar. Dentro da função E, o que eu estou falando? C, G14, se média final for maior ou igual a nota mínima, reparem que nota mínima está em endereço absoluto. Por quê?
Se eu clicar essa fórmula, se eu copiar e arrastar para baixo, ele vai copiar, ele vai fazendo a mesma sequência aqui para baixo. Nós não podemos perder essa referência. Para que nós façamos com que ele fique fixo no endereço, né, que é o endereço absoluto, é só colocar arroba da linha, da coluna e da linha. Tudo bem? Então, se ele for maior ou igual a 7 e faltas for menor ou igual a... O que é isso? Esse endereço é a quantidade de aulas dadas multiplicada por 0,25. Mas eu poderia simplesmente colocar esse endereço, né? Mas eu vou mudar agora para vocês entenderem, tudo bem? Nesse conceito de rótulos. Se tudo isso for verdadeiro, ele vai ser aprovado. Se não for, é negativo, tem uma outra condicional. Se a nota for menor do que 7 e a falta for maior do que 25%, reprovado. Se não, recuperação. É o mesmo conceito que nós utilizamos nas outras formas. O que nós vamos mudar aqui? Primeira coisa, vou dar um Enter. Eu quero ter uma referência dessas duas células. Não quero colocar o endereço dela, eu quero colocar o nome da célula, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, na caixa do nome da célula, eu dou um clique e vou escrever aqui, ó, nota, underline, não pode ter espaço, min, de nota mínima, e dou um Enter. Tudo bem? Reparem, a célula do lado está com o endereço F15 e ela está com o endereço agora nota min. Isso significa o quê? Que lá na fórmula não vou colocar o endereço dela, vou colocar o rótulo. Independente de onde eu esteja, seja relativo ou absoluto, ele vai entender essa informação. Ele vai ficar sempre fixo nesse endereço que eu relacionei. E aqui é a mesma coisa, 25% das aulas dadas, né? Eu vou escrever aqui faltas. Dá o nome de faltas. Só isso. E dê um Enter. Tudo bem? Faltas e nota mínima. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Em aprovado, vou fazer C G4. Ele está me informando aqui, ó, que é o endereço de célula, né? Que isso aqui é a nota mínima, mas eu não quero colocar isso, eu quero colocar o nome dela. Eu escrevo aqui, ó, not. Vocês escreveram, reparem, eu escrevi not. Olha aqui embaixo, já aparece o nome do rótulo. Tá vendo uma etiqueta que aparece aqui? Essa etiqueta está informando que é um rótulo da célula. É só eu clicar aqui, ele já coloca ali, ó, nota mínima. E a falta? Né? A mínima, 25% que é aqui. Quanto que era mesmo? Qual que era o nome do rótulo que eu coloquei? Faltas, não era? Eu vou escrever aqui, ó. Opa, errei o nome. Fal. Apareceu duas, falso e faltas. Reparem a diferença. Essa é uma função, tem um f de x. Esse tem uma etiqueta informando que é um rótulo. Eu dou 2 cliques no falta e faço a mesma coisa para todo o G4 e todo o E que eu encontrei. Reparem que a cor, ele mantém a cor. O objeto selecionado ele não muda a referência. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou escrever nota, escrevi errado de novo, nota min, 2 cliques, depois aqui, faltas, 2 cliques, dou um Enter e ele fez a relação, né? Olha aqui, ó. Eu vou pegar essa fórmula, vou clicar, segurar e arrastar para copiar. O que ele fez? A mesma coisa, né? Nesse caso, vocês percebem, não sei se vocês perceberam, mas eu tirei o rótulo não, eu tirei a função da célula tem um endereço fixo, que é o absoluto. Quando eu coloco um rótulo em uma célula, é só aquela célula que vai ter esse nome, ou um grupo de células. Então, quando eu indicar esse nome, independente de onde esteja, ele sempre vai pegar o mesmo endereço. Então eu não preciso colocar
o dólar do absoluto aqui no endereço de célula, para dizer que essa informação está travada. Tudo bem? É muito simples de se fazer, é muito básico. Bom, depois dessa explicação, eu vou pedir para vocês fazerem então um exercício. Vocês vão ter que abrir aquele arquivo que tem, são 5 planilhas ou 6 planilhas, não me recordo agora, que tenha todas as disciplinas. Matemática são 5, se não me engano. Matemática, português, inglês, história, geografia e artes. Acho que são essas, são 6. Vocês vão ter que fazer justamente isso. Colocar este campo, se não tiver essa informação aqui. Aulas dadas em cima. Podem colocar o número que vocês quiserem, mas coloca 35 inicialmente. E aqui em cima, embaixo vocês vão colocar nota mínima e 25% das aulas dadas. Detalhe, aqui é só escrever o número direto, nota mínima também, só que aqui vocês vão ter que calcular 25% das aulas dadas, que é o quê? Essa célula é igual a célula E2 que multiplica a 0,25. Fiz isso, deu Enter. Apareceu aqui, tudo bem? Tem que ter esse campo média final, faltas e situação. Lembra do condicional? A condicional vocês vão ter que fazer com a formatação condicional também. A formatação condicional, se vocês não lembram, é aqui na guia, página inicial, dentro da guia do grupo estilo, eu clico aqui em formatação condicional. Formatação condicional, vou gerenciar regras. Eu já tenho, né, as 3 criadas. Vocês vão ter que criar nova regra para todas essas regras, para reprovado, recuperação e aprovado. Tudo bem? Feito isso, vocês vão ter que vir aqui na célula, desculpa, antes disso, vocês virão aqui na nota mínima e vão renomear o rótulo dessa célula para nota mínima. E embaixo, renomear para faltas. Na sequência, vocês vão fazer a alteração. Onde tiver o endereço da célula, vocês vão colocar o nome do rótulo para substituir. Tudo bem? Então façam esse exercício. Daqui a pouco a gente volta a falar. Eu peço que o professor aplicador que estiver aí na sala de aula oriente os alunos quando todos finalizarem esse exercício. Aí o próximo vídeo pode ser rodado da próxima ferramenta que nós iremos